Boa noite, nobres vereadores, vereadoras, público presente. Boa noite a todos que nos acompanham via rede social. Solicito a primeira secretária que faça a chamada nominal dos senhores vereadores. Boa noite a todos. Vereador Abadil Ribeiro da Rocha. Presente. Vereador Belguimar Ferreira da Silva. Presente. Vereador Edgar José de Lima. Presente. Vereadora Flávia Maria Bravo Ferreira, presente. Vereador Juliano Nogueira de Souza. Presente. Vereadora Luciane Teodora da Silva. Presente. Vereadora Renata Rezende Mortari. Presente. Vereador Rones da Silva Moreira. Presente. Vereador Tiago Inácio de Paula Furtado. Presente. Invocando a proteção de Deus em nome da liberdade e da democracia, declaro aberta a sessão ordinária do dia 11 de abril de 2022, às 19 horas. Solicito ao vereador Rones da Silva para que faça a leitura bíblica. Boa noite a todos. Os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor. E deleita-se no seu caminho. Ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustém com a sua mão. Salmos, capítulo 37, versículos 23 e 24. Na sequência, coloco em discussão e em votação a ata de número 665 de 2022. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for ao contrário, se manifeste. Aprovado por unanimidade. Solicito a primeira secretária para que faça a leitura das correspondências recebidas e expedidas por esta Casa de Leis. Projeto de Lei número 10, de 8 de abril de 2022, institui o calendário municipal o Festival Professor Osmar Gonçalves Rodovalho de Poesias e Causos e da outras providências. Projeto de Lei número 9, de 8 de abril de 2022, institui o calendário municipal o Festival Edson Rodrigues de Lima, Edson Lobo, de Música e da outras providências. Ofício número 31 de 2022, ao excelentíssimo vereador Edgar José de Lima, assunto: resposta ao ofício número 8 de 2022, assinado por Kelly Carine Bernardes Alves. Ofício número 30 de 2022, ao excelentíssimo vereador Belguimar Ferreira da Silva, assunto: resposta ao ofício número 48 de 2022, assinado por Kelly Carine Bernardes Alves. Ofício número 29 de 2022, ao excelentíssimo vereador Tiago Inácio, assunto: resposta ao ofício número 48 de 2022, assinado por Kelly Carine Bernardes Alves. Ofício número 17 de 2022, a Sua Excelência Senhora Luciane Teodora da Silva, presidente da Câmara, referência: LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2023, assinado por Juvenal Consolaro, prefeito municipal. Foram expedidos ofícios de número 51 a 58 de 2022 a diversos órgãos e autoridades, encaminhando documentos e fazendo solicitações. Senhora Presidente, encerro a leitura das correspondências recebidas e expedidas por essa Casa de Leis. Terminando a leitura das correspondências, passamos ao pequeno expediente para vereador falar sobre matéria apresentada. Com a palavra, vereadora Flávia Maria Bravo, a senhora dispõe de 3 minutos. Boa noite a todos. Nesta noite tenho 3 indicações. Primeira indicação, número de ordem 8 de 2022, na qual solicito à mesa que, após tramitação regimental, seja encaminhado expediente a Vossa Excelência, o senhor Juvenal Consolaro, prefeito municipal, com cópia ao senhor Pedro Alexandre Eustáquio Biali Carvalho, secretário municipal de saúde, e ainda com cópia à senhora Kelly Carine Bernardes Alves, secretária municipal de assistência social, fazendo a seguinte solicitação: que seja disponibilizado um veículo adaptado para transportes de pessoas com necessidades especiais. Indicação número de ordem 9 de 2022,
a qual eu solicito à mesa que, após tramitação regimental, seja encaminhado expediente a Vossa Excelência, o senhor Juvenal Consolaro, prefeito municipal, com cópia ao senhor Alexandre Luiz Carneiro, secretário municipal de Educação, fazendo a seguinte solicitação: que seja disponibilizada a internet na escola municipal para o uso dos estudantes que fazem cursos noturnos, assim como ampliada a qualidade do sinal para todas as salas de aula durante os períodos matutino e vespertino. Indicação número de ordem 10 de 2022, na qual solicito que, após tramitação regimental, seja encaminhado expediente ao senhor Juvenal Consolaro, prefeito municipal, com cópia ao senhor Alexandre Luiz Carneiro, secretário municipal de Educação, fazendo a seguinte solicitação: que seja feita a manutenção e limpeza dos aparelhos de ar-condicionado da Escola Municipal Professor Antônio Inácio Furtado, Polo. Estarei explicando no grande expediente. Com a palavra, vereador Belguimar Ferreira da Silva, o senhor dispõe de 3 minutos. Excelentíssima senhora presidente, demais pares aqui presentes, público que se faz presente, boa noite. Senhora presidente, hoje estarei entrando com 2 indicações. A primeira, com o número de ordem 9/2022, que seja feito as calçadas em torno do Centro de Referência de Assistência Social do CRAS, senhora Leontina Geraldina Galvão. A segunda que estou entrando essa noite é a 010/2022, endereçada também aí ao excelentíssimo senhor prefeito Juvenal Consolaro, com cópia ao secretário Denivan Barbosa Ferreira, que seja feito o gramado nas laterais da arena do projeto Governo do Estado de MS Bom de Bola, onde Figueirão foi contemplado com o campo da grama sintética. No grande expediente estarei justificando as minhas indicações. Com a palavra, a vereadora Renata Rezende Mortale, a senhora dispõe de 3 minutos. Boa noite a todos. Hoje eu entrei com o requerimento 06 de 2022 e a indicação 011 de 2022. A indicação 011 de 2022, a vereadora aqui presente subscreve, solicita à mesa que, após tramitação regimental, seja encaminhado de expediente a Vossa Excelência, o senhor Juvenal Consolaro, prefeito municipal, com cópia a Vossa Senhoria, a senhora Kelly Carine Bernardes Alves, secretária municipal de assistente social, fazendo a seguinte solicitação: que haja vista a possibilidade de contratação de um professor de dança para os idosos, onde possa ensinar dança de salão, coreografia, danças específicas para o público idoso. O requerimento 06 de 2022, a vereadora aqui presente subscreve, os vereadores aqui presentes subscrevem, solicita à mesa que, após tramitação regimental, seja encaminhada a Vossa Excelência, o senhor prefeito Juvenal Consolaro, com cópia a Vossa Senhoria, o senhor Denivan Barbosa Ferreira, secretário municipal de Infraestrutura, Agronegócio e Meio Ambiente, com cópia a Vossa Senhoria, aos senhores Luiz Carlos e Valdeir, fazendo a seguinte solicitação: relatório das atividades realizadas com os nomes dos proprietários e propriedades do ano de 2021. As justificativas darei no segundo expediente. Com a palavra, vereador Tiago Inácio de Paula Furtado, o senhor dispõe de 3 minutos. Boa noite a todos. Em nome do nobre vereador Edgar, o mais antigo, que está no PSDB atual, cumprimento os demais nobres pares.
Em nome da dona Fátima, cumprimento todas as mulheres que estão nos assistindo. Em nome do Abadil, do Lelo e do seu Lourenço, cumprimento a todas as pessoas do município de Figueirão. Em nome do Júnior, cumprimento os funcionários da Câmara dessa casa. Indicação 9 de 2022. O vereador aqui presente subscreve, solicita à mesa que, após tramitação regimental, seja encaminhado expediente a Vossa Excelência, o senhor Juvenal Consolaro, prefeito municipal, com cópia a Vossa Senhoria, o senhor Pedro Alexandre Eustáquio Bialho, fazendo a seguinte solicitação: que seja feito entre agro e vigilância sanitária e vigilância epidemiológica do município de Figueirão MS para promover uma palestra de campanha de conscientização de raiva em bovinos e humanos. No grande expediente estarei justificando o motivo dessa indicação. Com a palavra, vereador Edgar José de Lima, o senhor dispõe de 3 minutos. Excelentíssima senhora vereador, público faz presente, em nome do senhor Lourenço, aqui do Leila e da Fátima, o público se faz presente. Indicação de ordem 05 de 22. O vereador presente subscreve, solicita à mesa que, após tramitação regimental encaminhada expediência a Vossa Excelência, senhor Juvenal Consolaro, prefeito municipal, com cópia a Vossa Senhoria, senhor Denivan Barbosa Ferreira, secretário de Infraestrutura e Agronegócio e Meio Ambiente, fazendo a seguinte solicitação: que o município faça uma visita à fazenda Córrego do Mato, tendo em vista que o produtor rural deve ter dificuldade para escoar sua produção agrícola. Até essa indicação, o Juliano já entrou com ela aqui na casa, pedindo, se não me falha a memória. Justificativa: faça-se necessário, pois o poder público temos que olhar para os produtores rurais de nosso município, pois são pagadores de impostos, tendo em vista que nessa colheita alguns tiveram dificuldade para escoar esse produto. Com isso, tendo prejuízo para falta de estradas. De matéria apresentada, só apresentei o que tinha na casa para hoje. Terminando o pequeno expediente, passamos ao grande expediente para vereador falar sobre matéria de interesse público. E conforme a ordem de inscrição, com a palavra, vereador Edgar José de Lima, o senhor dispõe de 10 minutos. Senhora presidente, público faz presente, quero primeiramente agradecer a Deus pela oportunidade de mais uma sessão estar aqui na casa. Agradecer aos senhores ouvintes aí do Facebook, que nos assiste o trabalho dos vereadores. Eu quero aqui, nessa casa, começando assim hoje, eu quero citar só uns pontos. Não vou fazer um discurso, eu vou citar uns pontos. Veja bem, eu vou falar aqui porque o vereador, ele sente, as pessoas procuram, Juliana, a gente que comenta com a gente. E eu fui comentado ontem e hoje, e eu quero dizer para assistência social dar uma olhadinha no cemitério. Segundo as informações, está complicado ali. Eu estou falando por pessoas dignas e honradas da nossa cidade, que fez a clamor esse vereador, então eu falo mesmo sem ir lá. E se tiver alguma dúvida, pode me chamar no PV particular. Se as correr apertar, eu chamo as pessoas que falou comigo. São pessoas de bens, então por isso eu já me manifesto ao lado aí desse descaso. Eu quero aqui também dizer, questão do cemitério, eu falei. Agora eu quero falar aqui um pouquinho sobre assistência social. Gente, assistência social, até no início do mandato do atual prefeito, eu até propus lá atrás, questão de nepotismo, a cidade é pequena,
A gente sabe das dificuldades. Já tem aclamação dos vereadores, de muita gente, questão do nepotismo. E a gente vê também as irregularidades, fica ruim para a gente como vereador. Porque as pessoas se manifestam. E a gente, quando se posiciona aqui na tribuna, você tem a salva de palma e tem os contrários, que fica bravo, que emburra. A gente cria inimizade. Mas para a gente honrar a confiança e o voto, se criar inimizade, eu não posso fazer nada. Mas eu estou aqui para defender a verdade e falar realmente. A assistência social, a senhora Lenir, teve esses dias no CRAS, com abuso de poder, assistente social, que é a dona Lenir, que é a esposa do prefeito, que não é contratada, que trabalha um serviço particular, eu sei da vontade dela de atender as pessoas, mas existem as leis. E aí, quando um psicólogo, uma pessoa está atendendo no CRAS, não pode ser interrompido, porque é um projeto a longo prazo. E às vezes é interrompido para atender algumas demandas e fica ruim. Eu já sugeria contratar a dona Lenir lá como assistente social, como lá secretária, lá, porque questão de nepotismo não tem problema não, porque se tem 10 e para 11 não tem problema. Já não está mesmo cumprindo, está cheio de nepotismo, então por mim, se for para continuar assim, eu sou aval para contratar, já para liberar, porque aí já fica todo mundo tranquilo, não fica mais esse problema. Agora vamos lá para o hospital. Segundo informação, nesse feriado, hospital sem sal e sem gás. Aí não conseguiu localizar nem o secretário e nem o diretor do hospital. Informações que tive. Eu vou falando assim agora sem confirmar com eles, porque as pessoas que falaram para mim, e se pode chamar no PV que a gente conversa sem problema e traga a responsabilidade. Se tiver errado, eu volto à tribuna e reitero e peço aqui o meu erro, mas aí a pessoa que me mentiu vai levar martelada também. Então é assim que o negócio funciona. Então, a gente fica assim triste com essas atitudes. Agora, eu como partido PSDB, eu quero aqui, gente, falar de política. Quando você faz política pública e você defende uma cláusula para devolver voto e gratidão ao atual governo que tem atendido o Figueirão grandemente. Mas eu vejo um descaso muito grande do Executivo e do secretário de obra, Denivan. Quando decidiram tomar as decisões políticas, o maior grupo político foi eleito do PTB, vou até citar o nome, eu não tenho essa autonomia para falar o nome, se algum rivalidade, eu vou ficar quieto porque eu estou errado, mas vou falar do meu partido, que elegeu 3 vereadores do PSDB. Foram se negociando, se acertando as ideias, as vontades pessoais do município, e a população pagando caro com isso, e hoje eu vejo as dificuldades dos votos nas urnas. Por quê? Porque não teve diálogo e não conversou corretamente. Foi fazendo política de qualquer forma. E não é assim que faz política. A gente não está com ciúme de ninguém, não. Mas a gente quer ser um pouquinho mais respeitado. O atual secretário, senhor Denivan, eu fui vereador desde o começo do município. Lá em 2015, eu tive uma reunião com o governador Reinaldo Azambuja, prefeito Rogério Rodrigues Azalim, com o ex-deputado Júlio Moca em Coxim, levando um projeto indicando para que Figueirão recebesse 100% de saneamento básico. 2017, fortalecemos de novo, Flávio. Luciene, demais vereador aqui, pedindo. Os vereadores comentavam na casa, e hoje está chegando. Aí o secretário vai lá falar do saneamento básico, que ele está trabalhando mesmo. Nós aumentamos até o salário dele. Os cascalhos que puxa, tem estrutura do governo, tem tudo. Qualquer um manda puxar. Mata burro, o povo paga imposto. É só fazer e instalar. Não é novidade não, secretário. Agora precisa salientar o respeito e o compromisso com nós, vereadores aqui dessa casa. Vai achar que eu não vou aceitar de jeito nenhum. E não vou dizer que vou vencer essa guerra, não. Mas vai apanhar 24 horas se não respeitar esse plenário aqui, com essas atitudes. Chama! 2017, recebeu um caminhão hoje aqui da Graer. Se não me engano, eu estou até perdido, porque eu não faço parte, ninguém fala nada. Também estou satisfeito.
ali da Tereza Cristina. Às vezes não convida, não fala para os vereadores, não comunica. Vai lá e faz uma foto bonita. Então é bonitão assim, um tamanho grandão assim, ó, fazendo foto. Gente, mídia, todo mundo sabe se está de pequeno quem trabalha, quem não trabalha. Então precisamos fazer uma coisa mais decente, para não ter o desgaste político. Agora vai achar que vai ficar fazendo isso aí e todo mundo vai ficar quieto aqui? Não vai ficar quieto, não. Então, vamos fazer as coisas corretas. Aí, por isso, essa indicação que eu fiz hoje, eu fiz questão, presidente, de pedir a assinatura de todos os vereadores, eu não sei se todos assinaram, mas se assinaram, eu agradeço a assinatura. É uma indicação que eu quero revogar um fuxico. É um fuxico. Quando as pessoas fazem promessa sem autorização do chefe, ou quer registrar um filho que não é dele, quando chega no cartório, o cartório não dá o registro, não, gente. O cartório manda parar. Se fizer compromisso, não deu certo, não tem coragem, punho de dizer a verdade, eu falo a verdade para qualquer um. Vem citar, que os vereadores denunciaram, foram contra. Não estou aqui, vou defender eu, mas eu não estou aqui. Eu nunca vi um vereador sendo contra produtor rural aqui, não. Às vezes foi contra a desorganização. Aí passa para frente, tudo o contrário. Por isso eu fiz essa indicação, pedindo para atender o senhor João Bairde, da propriedade aqui, Fazenda Corre do Mato, porque é um homem que paga imposto, como todos nós pagamos. Até os mais carentes vão no supermercado e pagam imposto. E ele apresentou um projeto de plantar soja no nosso município, encarando as dificuldades, e isso é o agronegócio que sustenta o país, que sustenta o nosso município. Por que não atender ele? Mas fazer politicagem, ludibriar, para ser o chefe, para ser o primeiro, e jogar o vereador para trás? Secretário, arreia a cavalo do senhor. Não vai arrear a minha tropa, não, que a minha tropa eu sei encilhar muito bem. Então é assim que a gente faz política. Não precisava disso, mas tem hora que tem que fazer. E rodeou. Tá, esposa de chefe de RH, enfim, olha no umbigo, olha nos interesses. Eu não tenho interesse, eu nunca pedi cargo para o prefeito, nunca pedi nada para ninguém. Meu interesse é que Figueirão dê certo, que a SOI se organiza. Esse é o papel nosso de vereador, tá fazendo essas demandas aí. Agora eu quero, assim, só colocar, isso deixa um desgaste muito grande para nós, vereador. Porque a gente vem aqui e fala, aqueles que gostam que a gente fala, ficam satisfeitos. Aqueles que é prejudicado, às vezes o pai, o irmão, os parentes, fica tudo meio bravo. Mas nós somos eleitos aqui para falar realmente o que não pode. Até eu via sempre o Pega Fogo Figueirão falando, como é que é aquela frase lá? Município prefeito de ré, como é que é, vereadora Flávia? Você cita muito. Novos caminhos de ré. Então, acho que estou chegando à conclusão que realmente Vossa Excelência tem razão em algumas atitudes aí. Então, gente, assim, só para finalizar, esse assim é o clamor. O prefeito tem feito coisa boa? Fez. Tem atendido? Tem. Aí eu pedi esse dia agora, vamos atender o pequeno produtor. Vereador, 2 minutos. Obrigado, vereador Badil, pelos 2 minutos aí. Então, gente, a gente faz política nessa maneira, nesse sentido. Porque nós, vereador, somos cobrados do povo. E nós temos uma responsabilidade muito grande. Às vezes tem que falar assim, vereador não, vem ser. Tem muitas pessoas, amigo meu, que tinham vontade de ser vereador ao longo da vida, e depois foi vereador. Depois, lá atrás, já clamaram para mim, pensou que era de uma forma. Não é fácil, não. Porque você tem que tomar uma decisão para a esquerda ou para a direita. E quando você toma, você encontra os problemas. Agora mesmo a gente sabe da dificuldade, questão de saúde. O quanto atende as pessoas, leva para Campo Grande, busca, atende para todo lugar. A gente sabe todas as dificuldades. Mesmo assim, não consegue atender 100% a nossa população. Isso a gente tem o senso, porque as pessoas explicam para a gente, tem um senso de ter equilíbrio psicológico, de não só falar mal. Mas a gente quer, simplesmente, senhor presidente, é só um respeito, um pouquinho mais de maturidade,
não querer matricular, você registrar um documento que você não tem matrícula, o resultado é negativo. Então, não venha querer dizer coisas que você não conseguiu. Esse ato de saneamento básico, lutei incansavelmente, passa de 4 milhões de reais, e hoje eu fico feliz de estar atendendo o nosso município de Figueirão com esse trabalho, com essa luta. Espero ter sido bem correto, explicado bem para a população que se faz presente, e esse é o nosso papel, que o Figueirão vai praticamente 100% de rede de esgoto. Eu fico feliz de participar desse ato e desse recurso instalado no nosso município. É o que tinha, senhor vereador, nesse momento. Com a palavra, a vereadora Flávia Maria Bravo Ferreira. A senhora dispõe de 10 minutos. Boa noite novamente. Em nome do senhor Lourenço e da Fátima, eu cumprimento a todos os presentes e todos que nos assistem. Nessa noite, tenho 3 indicações. Na primeira, solicitei que seja disponibilizado um veículo adaptado para transporte de pessoas com necessidades especiais. Eu justifico pela importância de termos qualidade nos atendimentos a todas as pessoas do município, sendo necessário um veículo para transportar quem utiliza cadeiras de rodas, por exemplo. Esse veículo adaptado traz dignidade para todas as pessoas e é importante. Minha outra indicação, número de ordem 9 de 2022, na qual solicitei que seja disponibilizada internet na escola municipal para o uso dos estudantes que fazem cursos noturnos, assim como ampliada a qualidade do sinal para todas as salas de aula durante os períodos matutino e vespertino. Eu justifico pela importância de incentivar a educação no município. Esses estudantes do noturno não são cursos da prefeitura, mas precisam desse apoio. E o município tem o dever de estimular os estudos de quem quer um futuro melhor. Então, fica aqui o pedido que seja disponibilizado para essas pessoas. Também na escola, durante o dia, às vezes os professores têm seus planejamentos, não conseguem cumprir certinho, porque o sinal de internet que chega nas salas de aula, quanto mais distante a sala, pior o sinal. Então, a gente precisa melhorar, ampliar esse sinal lá também. Tenho também a última indicação dessa noite, que é a indicação 10, na qual solicitei que seja feita a manutenção e limpeza dos aparelhos de ar-condicionado da escola, aqui na Escola Municipal da cidade. Eu justifico pela necessidade durante as aulas. Estive lá visitando as salas. Em algumas salas, o ar-condicionado não está trabalhando como deve, sendo muito calor alguns dias para as crianças. Então, para que as crianças possam estudar, desenvolver, a gente precisa dar esse apoio para elas. Gostaria de falar também aqui hoje de um assunto que eu tenho falado há bastante tempo, que é sobre os direitos e benefícios individuais. Enquanto essa gestão andar assim, não vai para frente. Uma gestão que, às vezes, pula por cima dos direitos coletivos, dos interesses coletivos, para atender individualmente as pessoas. Eu fico muito chateada com isso, sempre essa história. Funcionários, às vezes, em horário de serviço, não é a primeira vez. Já foi dito aqui, no passado a gente teve um impasse aqui com uma funcionária, uma servidora, que já não é mais, mas as pessoas têm que aprender a cumprir suas funções. As funções das pessoas são designadas a elas. Quem paga o salário é a população. Então, essas pessoas elas têm que ter esse cuidado e cumprir. Isso já aconteceu? Cadê os superiores? Ninguém aqui está falando de vida pessoal de ninguém, mas sim de serviço público. A gente não pode ter essa confusão. O serviço público é o que interessa para o povo de Figueirão, que é quem está pagando, né, os salários. E eu pergunto, está certo, população? Está certo esses tipos de condutas das pessoas, né? Uma vez aí, sem querer viver do passado, mas é um fato que aconteceu, quero relembrar aqui, bateu ponto, foi para o cabeleireiro. Outros diversos aí, horário de serviço, estão em grupo de WhatsApp, né, discutindo o indiscutível, né? Então, a gente gostaria de mais respeito. É um respeito, não é comigo, não, é com a população, porque aqui a gente tem 9 vereadores eleitos, e eu sou defensora da democracia. Eu sempre defendo todo mundo aqui dessa Casa de Leis, vereadores, que tem o seu serviço com a população e tem que mostrar esse serviço. Então, eu defendo vocês, os senhores e senhoras, toda a vida.
Então, que fique aqui esse pedido para que os superiores dessas pessoas tomem providência, porque muitas vezes não tomam providências, e nem o prefeito. Às vezes tomam providências em momentos que não deveriam tomar, mas quando precisa, não tem isso. Então, fica aqui meu pedido para que isso não aconteça mais. Se a gente erra, a gente tem que assumir e tentar consertar, né? E não discutir um negócio que está errado. A população, quando ela entra no portal da transparência, ela tem que ver lá como está tudo certinho. Eu agradeço muito toda essa história de ovo de Páscoa, que é pouca coisa, mas aí a gente mostra, são pequenas coisas, e a gente pode mostrar o respeito para a nossa população. Assim como eu tive meus votos, fomos eleitos, os senhores também tiveram, então a gente precisa fazer isso. Gostaria de falar também dessa questão do produtor rural citado pelo vereador Edgar. Retiraram as máquinas de lá, culparam vereadores, também não é a primeira vez, conversei com outros vereadores, isso aconteceu no passado já. Então, eu penso que tem que falar a verdade. Jamais os vereadores seriam contra esses tipos de demandas. É a economia do nosso município, são pagadores de impostos. Então, a gente, com certeza, apoia. Por isso, assinei também, vereador. Vamos basear na verdade, só assim teremos êxito. Também o vereador Edgar citou aqui sobre o slogan do município. Eu gostaria de citar que vários veículos aí a gente não vê identificação. Na próxima sessão, estarei entrando com uma indicação, também quem quiser assinar, porque precisa ter a identificação dos veículos do município. Sobre o caminhão que receberam hoje, via foto, o vereador Tiago Inácio também estava presente lá. Eu agradeço ao governo, a Tereza Cristina, que atendeu o nosso município mais uma vez. Eu sei que é uma emenda da gestão passada, só quero citar aqui que não convidaram alguns vereadores dessa casa. É uma falta de respeito, como sempre. Então, fica aqui, mais uma vez, essa palavra aqui, respeito. O nosso compromisso é com o povo e vai continuar. Obrigada, boa semana a todos. Com a palavra, vereador Juliano Nogueira de Souza. O senhor dispõe de 10 minutos. Em nome do seu Lourenço, cumprimento a todo o público que se faz presente. Em nome da vereadora Renata, cumprimento a todos os demais pares. Com imensa satisfação que vem essa tribuna aqui, cobrar algumas indicações, devo estar falando somente de uma hoje e estar cobrando outras em seguida. Essa indicação foi a primeira que fiz nesse ano de 2022, dia 21 de fevereiro, na primeira sessão, que seja refeita a ponte sobre o córrego Água Emendada, na região da fazenda Vale das Araras. Justificativa: faço necessário, pois a referida ponte se encontra em péssimas condições, por isso necessita com urgência dessa manutenção, onde produtores da região estão tendo dificuldades para escoar sua produção. Essa ponte, ela está em tempo de cair. Foram lá e fizeram uma pontezinha lá provisória, colocaram 3 vigas, vereador Rony, e jogaram as tábuas em cima. Só está jogada lá. Eu passei lá de moto, vi a condição, você passa de moto, as tábuas mexem. Tenho informação que o caminhão do leite vai passar, ou se passar algum caminhão boiadeiro, só passa somente uma roda do truque em cima, a outra fica para o lado de fora. Então, a qualquer momento, pode cair lá o leiteiro, pode cair um caminhão boiadeiro, ou pior ainda, o carro do transporte escolar, que está rodando normalmente lá, está passando normalmente. A gente tem algum zum, como diz o vereador Edgar aqui, que dizem que não vai atender adversário. Então, se você for olhar por esse lado, deve até ser verdade, porque é a região do ex-vereador Naban, mas não mora somente o ex-vereador Naban lá, mora outras pessoas, outros produtores de leite, e produtor de gado também, e etc e tal, pode-se dizer assim.
falar sobre a tremenda mentira também, seu Leila, que foi jogada em cima dessa casa de leis, sobre a estrada do seu João Baird. Acho que nenhum vereador dessa casa tem a capacidade de fazer uma denúncia a esse ponto no Ministério Público, para que o senhor secretário tire o maquinário da referida estrada. Então eu não tenho certeza se foi eu que entrei com a indicação da referida estrada lá, ou se foi outro companheiro, mas que seja qualquer um de nós, nós só queremos o bem para o povo, não queremos o bem próprio. Então, que seja revisto isso aí, que faça o serviço do produtor, porque o produtor investe muito dinheiro no nosso município e tem uma das maiores propriedades aí também. Então, fica essa cobrança aí e a minha indignação. Então, era o que tinha para hoje, senhora presidente. Boa noite a todos, fiquem todos com Deus. Convido o vice-presidente Juliano Nogueira para que assuma o trabalho da mesa. Convido a vereadora Luciene Teodora para fazer o uso da palavra. Boa noite a todos. É um prazer voltar nessa tribuna hoje para fazer alguma justificativa. Quero falar hoje sobre algo que aconteceu em nosso município. Não sei se alguns vereadores foram procurados devido a ter sumido o sinal da TV em nosso município. Fui me informar com a gestão e foi me passado que a TV Morena veio na quinta-feira e desligou a TV analógica. E a partir de quinta esse sinal é digital. Quem tem a TV digital vai ter que fazer uma reprogramação para fazer o rastreamento pelo controle do canal TV digital para poder ter esse acesso. E quem tem aquelas TVs antigas de tubo vai ter que estar comprando um conversor para poder estar tendo esse sinal. Então, assim, é uma informação que eu busquei para poder estar trazendo para as pessoas que estão me procurando. E agora as coisas vão se modernizando, né? Vereadores e vereadoras não tem jeito. São coisas que são para melhorar e a população vai ter que estar adequando para poder estar assistindo TV. Gostaria de dizer também que vou estar entrando na próxima sessão com a indicação de um projeto, porque esse projeto ele tem custo, ele não pode sair do nosso da Câmara, né, para o Executivo, e sim vir do Executivo para a Câmara, que é um projeto que cria o Programa de Alimentação Complementar para aleitamento materno e estabelece critérios para sua execução e de outras providências. É um valor que não é muito alto, mas que vai estar ajudando essas mulheres que amamentam até os 6 meses para poder ter uma alimentação um pouco mais adequada. São aquelas famílias que já fazem parte aí de projetos sociais ou família carente, que quando tiver o seu filho vai poder ter um pouco mais de direito. Quero falar também que hoje eu estava realizando aqui um requerimento sobre jovem aprendiz, né, que é uma luta dessa vereadora que vem desde o ano passado, que tem cobrado, que a gente sempre teve 4 jovens trabalhando na prefeitura, né, que seja em outros departamentos de secretarias, mas que nós sempre tivemos esses jovens trabalhando. E desde o início dessa gestão eu tenho cobrado e até hoje essa vereadora não foi atendida. Então eu vou estar protocolando um requerimento para ter a resposta para saber por que essa gestão não tem esse atendimento com os nossos jovens em nosso município. Quero dizer também que hoje eu procurei o secretário de Saúde, Pedro Alexandre, para me informar, porque a gente está tendo muita crítica sobre o aparelho de ultrassom, que é de última geração, no qual o nosso município foi beneficiado, e não está sendo realizado essas ultrassons. O mesmo me passou que está procurando um médico especialista e que será realizado todos os tipos de ultrassom que esse aparelho fornece em nosso município para estar atendendo a demanda em nosso município. Quero dizer também que é uma luta dessa vereadora que está cobrando
É um local para descanso, né, dos nossos motoristas que saem de madrugada e vão para Campo Grande, porque eu acho essencial. Estive lá, realizei uma visita na pensão, no qual é um quarto que fica todos os motoristas junto de todos os municípios, ou seja, 16 municípios. Então, é um entra e sai, não tem como eles descansar. Tenho lutado, tenho buscado informações, tenho conversado bastante com o secretário de saúde, o mesmo passou que vai estar resolvendo essa situação e proporcionando um quarto para descanso dos nossos motoristas. Até mesmo porque, se a gente for analisar, quantas vidas esses motoristas não são responsáveis por estar levando e trazendo. Eu considero a parte, vereador? Sim, vereador. Quero parabenizar a fala de Vossa Excelência aí. A gente sempre preocupou aí, mas é de grande valia, porque realmente o motorista é tudo, ele conduz o carro e ele tem que ter realmente um descanso para que possa ter uma viagem tranquila, porque em Campo Grande sai de madrugada, né, e volta tarde, e a gente quer, assim, só agradecer, porque esse pedido de Vossa Excelência é muito bom. E o transporte que vai para Campo Grande e volta todo dia praticamente, cansa muitos motoristas. Mas a gente sabe que o trabalho do pessoal da saúde são incansável, questão da população de Figueirão, questão da saúde. Obrigado, Euquitinho, vereador. Sim, vereador, realmente. Então, assim, a gente precisa, né, que seja quanto antes organizado esse quarto de descanso para o nosso motorista, porque, como o senhor acabou de dizer, é ele que leva, ele que tem a responsabilidade de levar e de trazer as pessoas do nosso município. A gente precisa trazer com mais, levar e trazer com mais segurança. Obrigado pela parte. Agora eu quero deixar um recadinho aqui para o secretário de obra. Os demais colegas se anteciparam falando aí do que houve, um áudio aí. Eu tive o prazer de ouvir esse áudio também, desse produtor falando que o secretário de obra, Denivan, falou que não poderia atender esse produtor, porque os vereadores desta casa e vereadora tinham feito uma denúncia no Ministério Público. Mentira. Secretário mentiroso. Isso não houve aqui desta Casa de Lei. Então, senhor secretário, honra os seus compromissos, atenda os seus compromissos e não use esta casa, esses vereadores e vereadoras, na maldade. Porque isso que o senhor está fazendo é maldade. É defamando vereadores e vereadoras dessa casa sem ter ocorrido essa denúncia. Então, como presidente desta casa, eu peço mais um pouco de respeito pelos demais vereadores e vereadoras e peço ao executivo que tome um posicionamento e converse com o seu secretário e tome atitudes. Que ele fale por si próprio e não por esta casa. Só um minutinho, vereador. Sim, vereador. Eu quero parabenizar Vossa Excelência e vou deixar registrado. Se tomar outra atitude com calúnia dessa em cima dessa casa, nós vamos tomar medidas duras. E conversa, prefeito, porque se nós tomar medidas duras aqui com os vereadores, questão de calúnia sobre a gente, fica ruim, quem vai perder é o Figueirão, o município. Nós estamos sendo passivos, sendo legal, mas fica ruim. Obrigado, vereador. O que o senhor precisa fazer, senhor secretário, é trabalhar. O senhor, sim, também é funcionário do nosso município. As pessoas pagam os seus impostos para ser atendido, o pequeno, o médio e o grande. Linha de aluno está aí defasada por falta de arrumar, enquanto o senhor fica com picuinha e conversa fiada no município. Então, o senhor tome atitude, tome postura, faça o seu trabalho, porque se o senhor fizer o seu trabalho, eu tenho certeza que esta casa, esses parlamentares vão estar elogiando o seu trabalho. Como eu fui uma que semana passada elogiei pelo trabalho que eu tinha cobrado para fazer, se eu não me engano, acho que é silagem, né, gente? Me ajuda aí. Silagem que tinha que ser feito e foi feito. Parabenizei. O que é certo, vamos parabenizar. Mas o que é errado e o que o senhor fala em nome desta casa, em nome de vereadores e vereadoras, nós não vamos nos calar. Então, faça o seu trabalho. O senhor ganha para isso e faça o seu trabalho. A gente está tendo também muitas reclamações sobre zonas rurais de estrada. Sabemos que, às vezes, está tendo chuva aí, mas tem muito serviço aí para o senhor trabalhar e executar e parar com picuinha e conversa fiada. Quero dizer também que, segunda-feira, na próxima sessão,
estarei entrando também com a indicação que é cinema na praça. Estarei conversando com o secretário de Educação, com a secretária de Assistência Social, para a gente poder estar elaborando esse projeto aí e estar atendendo algumas demandas e levando cultura para a nossa população, para nossos jovens, crianças e adultos. Gostaria de agradecer aqui hoje a presença de cada um aqui, de todos que nos acompanham via rede social, e que Deus nos abençoe. Boa noite. Convido a vereadora Luciene Teodora para que assuma os trabalhos da mesa diretora. Com a palavra, a vereadora Renata Rezende Mortale. A senhora dispõe de 10 minutos. Gostaria de cumprimentar seu Lourenço, dona Fátima, seu Abadil, o Leila, todos os nobres vereadores, os funcionários desta casa e todos que nos assistem. Hoje eu entrei com 2 indicações, a 011 de 2022, solicitando a possibilidade da contratação de um professor para os idosos. A justificativa se faz. A prática da dança na terceira idade, ela promove alguns benefícios, os quais são o combate ao estresse, o estímulo e a oxigenação do cérebro, reforço dos músculos e proteção das articulações, além da melhora da flexibilidade, do equilíbrio e da postura, possibilitando também o convívio social. Então, é importante que tenha alguns idosos que às vezes não frequentam algumas atividades que tenham dança por conta de não saber, né, a dança. Então, a dança ela é um esporte e faz bem para o idoso. Então, essa é a minha indicação. E até que o município possa promover essas danças dos idosos e competições fora da cidade, né? A outra indicação é a 06, é o requerimento 06 de 2022. Esse requerimento ele já foi protocolado anteriormente aqui na casa, é o requerimento 02, portanto, ele veio incompleto. Então, gostaria de solicitar ao senhor secretário de Obras, senhor Denivan, para que faça o requerimento solicitando o relatório com o nome dos proprietários e as propriedades que foram atendidas no ano de 2021. Então, no requerimento 02, ele foi relatada a impossibilidade do fornecimento desses dados, devido contrariar os dispositivos da Lei 12.527, de 18/11 de 2011, denominado Lei de Acesso à Informação. Então, assim, gostaria de falar ao senhor secretário que esta lei ela não exclui o direito do vereador à informação, uma vez que somente foi solicitado dados, nomes dos proprietários, né? Somente o nome dos proprietários e das propriedades ao qual foram atendidas no ano de 2021. E não foi requerido dados pessoais desses proprietários. Então, eu gostaria que refizessem, né, um novo requerimento constando esses dados, para que a gente possa analisar. São dados, são questões, requerimento que a gente faz, porque nós somos cobrados. Então, os proprietários, a população nos cobra como vereadores. Então, a gente precisa desses dados para que a gente possa analisar. Esse requerimento, só complementando, é um requerimento meu e do vereador Tiago Inácio. Também gostaria de falar a respeito de um projeto ao qual eu entrei, que fala sobre Maria da Penha vai à escola. Então, esse projeto foi discutido juntamente com a vereadora Flávia, a vereadora Luciene, e alguns professores que vieram, né, vieram junto para discutir a respeito desse projeto. Então, esse projeto, a gente vê discutimos e também entendemos que este não é o momento da gente estar entrando com esse projeto agora. A gente sabe que os nossos alunos tiveram uma perca aí de 2 anos devido à pandemia,
então já tem um prejuízo muito grande. Então, a gente entende que possa ser discutido em outro momento. Então, eu venho aqui retirar esse projeto hoje desta casa, tá? E que a gente possa discutir em outro momento. Gostaria também de falar sobre a primeira plenária municipal de saúde mental, que foi realizado na semana anterior. E foi muito boa essa plenária de saúde mental, podemos discutir a saúde mental no nosso município e fazer as reivindicações que serão levadas até o Estado. Eu gostaria de solicitar aos gestores, prefeito, da importância desses plenários, tanto a conferência quanto essa plenária, de que os profissionais de saúde possam estar participando. Então, assim, são momentos em que todos têm que estar envolvidos. Saúde mental, ela precisa ser falado mais no nosso município. Então, não só a população, mas como também esses profissionais, principalmente da atenção básica. A atenção básica, ela é porta de entrada da população, porta de entrada dos pacientes com saúde mental, com problemas de saúde mental. Então, faz necessário que esse seja um momento de troca de experiência, de estratégias, conhecimento e de propor medidas efetivas para que a gente possa ter uma humanização e uma resolutividade maior nas políticas de saúde mental. Então, eu gostaria de fazer essa indicação aí para os nossos gestores da importância de rever isso nas próximas conferências. Então, hoje é isso que eu tenho para falar. Gostaria de agradecer a todos e desejar uma boa semana. Obrigada. Com a palavra, vereador Rones da Silva Moreira. O senhor dispõe de 10 minutos. Excelentíssima senhora presidente, nobres pares colegas, quero aqui cumprimentar nesta noite a Fátima, a Badil, o Lourenço, o Leila, que está presente nessa sessão, cumprimentar a todos que nos assistem pelas redes sociais. Senhora presidente, nesta noite eu quero falar um pouco, a gente tem um projeto de lei que acredito vai ser apreciado nesta noite, né? Na qual trata da emenda parlamentar dos senhores vereadores, no qual vai dar condições de atendimento a todas as entidades, até mesmo condições de igualdade. Eu quero, aqui nessa tribuna, dizer, senhores vereadores, a gente fica feliz e, ao mesmo tempo, antes da gente ficar feliz, vem a preocupação. Na semana passada, fui procurado por algumas pessoas, onde me dizia que a Casa da Memória não sairia mais, que a Casa da Memória não seria mais liberada. E me preocupei, procurei o prefeito, conversei, o prefeito chamou o engenheiro e o arquiteto, o Jean e o Claito, que, por sinal, antes que alguém julgue esses dois meninos, quero dizer que eles receberam ali na CEINFRA, Secretaria de Infraestrutura do Estado, os parabéns do secretário Renato, porque a nota daqueles meninos ali era 70, faltava 30, mas por quê? Porque os 30 era a própria GESU que estava executando, que era o projeto de hidráulica e elétrica, o qual ficou pronto. Agora, eu não consegui entender quem que tem o interesse de travar uma obra dessa. O prefeito não é. Os vereadores não é. O engenheiro e o arquiteto não é. Esses dois meninos, vou dizer hoje, tiro o chapéu para o trabalho que eles vêm fazendo. Quem? Né? Então, senhores vereadores, tivemos a reunião juntamente com a grande deputada, respeito todos os deputados. Nós temos grandes deputados que atendem o nosso município. A deputada Mara Caseiro nos recebeu ali no seu gabinete, fomos até a infraestrutura, na onde foi colocado ali, estava praticamente, vamos dizer, algumas ou outras pessoas, né? Tem um momento de trazer o nome, vamos trazer sim. Que
colocar já na sexta gaveta, nobre presidente do sindicato Lela, né? Mas graças a Deus ao trabalho dos engenheiros, ao trabalho, vamos dizer também ao trabalho dessa Casa de Leis, que os vereadores são favoráveis aos benefícios que vêm para o município, isso eu tenho certeza. Foi tirado da sexta gaveta e vai acontecer. E eu quero deixar aqui o pedido que seja feito o convênio, porque cultura, Casa da Memória é cultura, e cultura é Secretaria de Educação. Educação, Cultura, Esporte e Turismo. São 720 mil reais que vêm para o nosso município para que a Prefeitura execute esta grande obra, que a gente vai poder no futuro ter, vereador Tiago, parte e saber a história, né? Nossos filhos no futuro, netos, vão saber aí a realidade, o que contar a história, ver a história do nosso município. Então nós vamos ter a Casa da Memória, vai acontecer, isso eu tenho certeza. Mas tem que agradecer, sim, não sou injusto e nem ingrato, ao grande governador Reinaldo Azambuja. Reconhecemos, sim, o trabalho que ele vem fazendo. Temos que respeitar. Eu quero deixar mais uma vez registrado o meu muito obrigado, senhora presidente, ao engenheiro, ao Clayton, e também ao nosso arquiteto Jean, né? Por quê? E mais uma, já deixar o pedido também ao nosso prefeito, que acompanhe, que nós estamos aí dependendo do andamento de alguns documentos e da Secretaria de Infraestrutura para o setor de convênio ou licitação também, para que faça a licitação de um caminhão-pipa, que nós cadastramos quanto secretário. E isso sempre com apoio dessa Casa de Leis. E deixar aí o pedido, porque desde fevereiro está parado. Eu não consigo entender por que a tentativa, qual é o interesse. As coisas precisam acontecer, nós temos que pensar no nosso município. E eu quero aqui deixar hoje também, conversei um pouco com o vereador Tiago, vamos estudar a possibilidade de entrar com um projeto, fazer um projeto de lei, vamos começar a trabalhar nisso, já tínhamos discutido, porteira dentro aí, uma forma de atender também os produtores e deixar tudo legal. Eu quero hoje ouvir as falas de todos os senhores vereadores. Quero aqui dizer que a gente tem um respeito por todos os vereadores dessa Casa de Leis. Todos foram eleitos para representar o povo. Mas ouvi um áudio aonde o produtor rural fala que o nosso secretário disse que não poderia atender ali porque havia uma denúncia desses vereadores. Isso não é real, isso não é verdade, né? Senhores vereadores, não fez, tenho certeza. E temos que ter o respeito pelo Legislativo, temos respeito pelo Executivo. E eu quero aqui, senhora presidente, parabenizar as falas de Vossa Excelência, todos os senhores vereadores, mas as falas de Vossa Excelência como presidente dessa casa, que deixou hoje aqui, mostrou que essa casa tem que ser, sim, respeitada. Por que não respeitar os senhores vereadores? Temos que respeitar, sim. Agora, eu quero dizer que o trabalho de cada um vem trazendo resultado, o trabalho dos senhores vereadores, vem trazendo resultado para essa Casa de Leis, né, para o nosso município, e com certeza nós continuaremos, sim, esse trabalho. E eu quero aqui também deixar vir a indicação, não me lembro de qual vereador, sobre o calçada no CRAS, acho que é o vereador Belgmar, pedir também, vereador, que acrescente, que seja feita ali uma viga do lado ali onde foi tirada a terra, né, do lado que fez o asfalto, né, no CRAS, porque precisa ali fazer uma viga, porque ali já ficou mais alto, né, não tá, para ter uma segurança melhor. Então, eu acho interessante, parabéns pela dedicação de Vossa Excelência. Então, eu quero aqui hoje deixar também registrado. Está acontecendo. Os vereadores reclamando que não foram convidados, não é convidado. E é real. Questionei, existe um grupo legislativo, senhora presidente, com o executivo, aonde, não sei se tem algum secretário, mas eu sei que tem chefe de gabinete. Questionei, perguntei por que não convida. Quando tem um evento nos municípios vizinhos, convida os vereadores. Agora, a entrega de maquinário de vereadores que trabalhou, que trabalha, que busca. Sim, vereadora. Ainda mais, né, vereador, que é um bem da gestão passada. Então, teria obrigação, porque está recebendo apenas, né, não trabalhou por isso. Vereadora, eu vejo assim, tem que ser convidado. Não interessa se os vereadores não vão. Sim, presidente.
Mas, senhor vereador, realmente, a gente tem que reconhecer o trabalho de todos aqui, independente de quem era da gestão passada ou não, mas isso foi uma falta de respeito do executivo com esta casa. Ele deveria ter convidado não só um ou dois, ele deveria ter convidado todos os vereadores e vereadoras. Agora, se algum não pudesse ir, tudo bem, mas ele deveria pelo menos ter nos convidado. Obrigada. Senhora presidente, eu falo isso não porque o vereador Tiago estava, o vereador Tiago ele foi convidado, né? Não foi, é porque ele tem também acesso ali ao pessoal da ex-ministra, né, Tereza, e ele viu o convite, eu acho que o próprio Ivan Xixi o convidou, então é o seguinte, eu acho que tem que partir do gabinete, e quem é o gabinete é chefe de gabinete, não podemos culpar o prefeito. Agora, eu quero aqui hoje deixar registrado, senhores vereadores, muitos podem até criticar, mas hoje eu quero deixar registrado, eu vejo o trabalho do nosso secretário, nós tivemos 2 secretários de gestão, que foram bons secretários, Marcelo, Ivan, fez seu trabalho, mas eu quero deixar registrado aqui o trabalho do Júnior. Pode até errar, mas vem tentando, vem buscando, ele conversa com vereadores, se o procurar, ele atende todo mundo da mesma maneira. Eu acho que manda mensagem, não sei, para alguns vereadores, para falar de algumas coisas, ele tem tentado fazer o seu trabalho. Eu só peço ao Júnior que continue olhando, mas foca, cuidado com as pessoas que estão que tentam influenciar, porque nós não podemos deixar, porque não pode se contaminar, porque tem pessoas na gestão que quer o mal, que não quer o bem do nosso município. E o Júnior, eu vejo que ele é um cara que tem tudo para crescer como secretário e fazer o melhor para o município de Figueirão. Já Vereador, vemos sim. 1 minuto para o senhor concluir. Obrigado, senhora presidente. Eu quero aqui parabenizar e dizer, também ele tem uma grande equipe que trabalha com ele. E eu quero aqui deixar registrado, vejo sim a vontade dele de trabalhar em prol do município. Mas só toma cuidado com as pessoas que tentam chegar em volta, que tentam talvez influenciar, e pessoas que estão dentro da própria gestão. Eu vejo o prefeito, senhores vereadores, tentando, que é o melhor para Figueirão, mas tem pessoas que tentam atrapalhar e pessoas que estão próximas a ele. Então temos que ter cuidado. Meu muito obrigado. Com a palavra, vereador Tiago Inácio de Paula Furtado, o senhor dispõe de 10 minutos. Retornando essa tribuna, primeiro fazer a explicação, né? Nesse feriado, teve uma fazenda que foi diagnosticada com raiva. E procurei a chefe de epidemiologia, a vereadora Renata, que me orientou, né, como proceder, e agradecer o pessoal do Hospital Municipal e do posto de saúde, que mesmo sendo no feriado, o posto de saúde inclusive estava até fechado, né, mas atendeu o produtor. E aí, aproveitando esse gancho, né, eu conversei com o chefe da regional do Iagro, o senhor Juliano, que falei da questão da gente promover uma palestra, né, sobre a conscientização, né, da vacinação da raiva, e também uma campanha junto com a Secretaria de Saúde. E um pouquinho antes de entrar na sessão, ele me retornou, falando que já conversou com o chefe superior dele lá de Campo Grande da Iagro, da superintendência, e provavelmente, se der tudo certo, vou conversar com o secretário de saúde da pasta, Pedro Alexandre, provavelmente na segunda semana de maio, ou terceira semana de maio, ele estará aqui para promover essa palestra, essa explicação, essa conscientização da raiva. Só para vocês saberem, na regional onde ele coordena, houve um caso de morte de raiva de uma criança. Então, é uma doença que não é brincadeira, a gente temos que cuidar. Certo? Continuando na área da saúde, estive presente aqui também no evento da saúde mental,
organizado por Luiz Felipe, meus parabéns, e Luciane Aime, com a participação da psicóloga Adriele Bocalan. É um evento que realmente tem que ser debatido, e parabéns pelo evento, e tenho certeza que através desse evento melhorará o nosso município a questão da saúde mental. Na questão da Secretaria de Obras, todos os vereadores aqui falaram do caso do João Roberto Baird. Só atribuir mais uma questão. A soja está chegando no nosso município, graças a Deus. A soja ela emprega mais pessoas do que a pecuária. Então, quantos empregos diretos que ele estava proporcionando e quantos indiretos também proporciona por causa da chegada da soja. Então, acredito que nós, vereadores, né, jamais seríamos contra essa situação. E, além disso, o Rony citou a questão da porteira para dentro, que é um projeto de uma parceria, inclusive tem uma lei na época de 2013, do Getúlio Barbosa, enquanto prefeito, que falava sobre a parceria entre produtor e município para as estradas rurais. E acredito que conversei também com alguns funcionários, até pedi ao Leiro para marcar uma reunião com o pessoal, com os motoristas, para a gente fazer uma reunião para que o produtor pague o final de semana direto para o funcionário da prefeitura e ele possa prestar o serviço, utilizando o maquinário da prefeitura e melhorando a qualidade das estradas do nosso município. Também a questão do sinal analógico, que a presidente da casa citou, andei pesquisando, existe um número chamado número telefone 147, que é a questão de você conseguir, quem é do Cádio único, provavelmente consegue o conversor digital de graça. É um programa a nível, em Campo Grande aconteceu isso, até conversei com a Kelly da assistência social, para ver se há a possibilidade de empregar isso no município. Cede a palavra, vereador. Estive também conversando com o Júnior, secretário de Finanças, hoje sobre esse mesmo caso aí, que houve essas conquistas em outros municípios, e ele ficou de estar averiguando, buscando mais informações para estar passando. Mas parabéns. Então, até tem um e-mail pessoal que eu acredito que a assistência social possa ajudar, que é atendimentovocênatvdigital.com.br. Você faz um cadastro, se você for enquadrado, você ganha o conversor digital. Então, assim, vamos conversar mais sobre isso, porque muitas pessoas do nosso município só têm a Rede Globo, né? Então, assim, seria interessante o município também auxiliar nesse sentido. A outra questão, que é uma briga dos moradores da Chácara 1516, que é o desmembramento dos lotes da Avenida Moisés Araújo Galvão, que começa ali perto da Marimel, mas na esquina de cá, da Tia Marede, e vai até perto do hospital. Lá é uma matrícula só. Fui procurado por um dos moradores e me comprometi a ajudar. A boa notícia é que a doutora Cleide... Nobre vereador, cede a parte, por favor. Então, nobre vereador, eu também fui procurado para o filho do fundador, professor Ademar de Araújo, e o qual eu somo com esse projeto aí também para a gente organizar aquela parte ali do loteamento 1516 que o senhor falou. Isso. Então, assim, a boa notícia é que a doutora Cleide já conseguiu organizar a questão dos lotes, né? Já tem pessoas que estão naquele terreno que já até está com a taxa para ser desmembrada. A questão da lei do refis vai ajudar, porque precisa de estar em dias, né? Então, a pessoa pagando a primeira parcela, a prefeitura já consegue colocar a certidão positiva com efeito negativo. E vai ser uma conquista para todos que moram naquela região. Agora eu vou falar governo municipalista Reinaldo Azambuja. Hoje estive presente neste evento, teve uma polêmica aqui, né?
mas é só dizer assim, que esse evento, através do presidente, na época, né, Democratas, a Marina convidou nós. Esse caminhão, na realidade, foi uma das primeiras coisas me dá que... parte? Posso? O senhor foi convidado? Pela Marina, chefe de gabinete da Tereza Cristina. Pelo prefeito não, né? Aí o que acontece? Na oportunidade, liguei para o Xixi, porque tinha visto a postagem no Facebook do Reinaldo Azambuja, queria saber se era o mesmo evento. E liguei para o Xixi falou, não, Thiago, por favor, você tem que comparecer aqui. É importante que você esteja aqui. Vai ter a presença da ministra Tereza Cristina, então é bom que você esteja aqui. Só para complementar, confirmei de qual verba que era esse caminhão, né? E parabenizar não só os vereadores, que também vai ter outras coisas que o Reinaldo Azambuja anunciou lá, mas eu quero em especial agradecer e parabenizar o presidente Democratas, na época então, Luciano Catelan. Ele que me ajudou a redigir a esse requerimento, esse ofício, né, solicitando esse caminhão. E graças a Deus fomos atendidos, né? É uma parceria entre a ministra Tereza Cristina e o governador do estado. Ou seja, esse caminhão vai chegar ao município a custo zero. A custo zero. É uma parceria entre a ministra Tereza Cristina e o governo do estado, Reinaldo Azambuja. Então, agradeço mais uma vez ao Luciano por ter me ajudado nessa solicitação. Agradeço ao prefeito, porque essa solicitação ele levou junto com a demanda de vários vereadores a Brasília. Foi um ofício que a gente mandou, que protocolou logo no começo do mandato, né, como vereador. E, graças a Deus, fomos atendidos. Lá, o governo falou que tem mais surpresas para o nosso município, vamos dizer assim. Dá um minutinho, Luciano. 2 minutos, vereador Thiago. E só dizer da importância desse evento lá, estava reunida a bancada federal, inclusive a senadora Simone Tebet fez uso da palavra, elogiou bastante a questão do governo municipalista. E só para vocês saberem, né? O Rony foi secretário, sabe que está tendo muitas licitações desertas, ou seja, faz a licitação e as empresas não comparecem, ou às vezes não estão conseguindo entregar. Então, assim, além desses 300 e poucos que entregaram lá, tem mais 1.000 para o estado inteiro, para ver a importância que o governo está dando à questão do município. A outra questão, o Reinaldo Azambuja também anunciou lá que está estudando a possibilidade de cada município receber uma retro ou uma pá carregadeira. Ainda não está definido, mas vamos confiar que também vai ser atendido mais essa demanda, mais essa conquista para o nosso município. Além da bancada federal, também estava a bancada estadual, representada pelo Paulo Correia, que é o presidente da Assembleia Legislativa. Quem fez também uso da palavra foi o presidente da SAMASU, que coordena todos os prefeitos, que parabenizou a questão do governo ser voltado para os municípios. E o governador Reinaldo Azambuja não cansou de falar essa questão, de ser municipalista. E eu acredito que... Dá mais um minuto. 1 minuto, vereador, para o senhor concluir. E acredito que realmente esse trabalho de nós todos vereadores aqui, junto com o governo estadual, junto com o governo federal, termos a Tereza Cristina, nossa ex-ministra, hoje voltou a deputada federal, mas no cenário nacional foi muito promissor para Mato Grosso do Sul. As conquistas que ela trouxe para o nosso estado, sem dúvida,
vai ficar marcada na história. Então é só mesmo agradecer tanto o convite através da Marina, através do Ivan Xixi, através do Luciano, que era o presidente do Democratas e continua ajudando nessa questão. Muito obrigado a todos e o Figueirão só tem a ganhar se unidos estivermos. Com a palavra a vereadora Badil Ribeiro da Rocha, o senhor dispõe de 6 minutos. Boa noite a todos. Quero mais uma vez agradecer a Deus por mais essa oportunidade. Quero, em nome da presidente dessa casa, Luciene Teodoro, cumprimentar os demais pares presentes. Em nome do seu Lourenço, quero cumprimentar a todo o público que faz presente. Em nome do Luciano Catelã, cumprimentar a todos os funcionários dessa casa e a todos que nos acompanham nas redes sociais. Quero fazer algumas colocações e já começar aqui parabenizando o vereador Juliano por ter visto, o vereador, que a Casa da Memória, né, se encontrava aí com a documentação atrasada. Eu tive a satisfação de estar com você no gabinete da nossa deputada Mara Caseira. Seja parte, vereador. Pois não. Eu falei aí, a gente, talvez na fala, tem bastante coisa para falar, tem que ser rápido, mas eu quero dizer que isso é possível acontecer porque há parceiros, né, juntamente com a deputada Mara. Eu quero aqui destacar o vereador Juliano, que também tem cobrado, buscado isso, juntamente conosco, a Kelly, secretária de Assistência Social. E eu creio, vereador, que isso, quando se tem parceria, união, as coisas acontecem. Obrigado, vereador. Parabéns pelo trabalho aí. Em relação a todos aqui comentaram ao produtor rural, quero dar a minha opinião como vereador também. Nessa casa aqui sempre fui a favor do produtor, do pequeno principalmente, mas o grande também contribui e gera imposto, gera emprego e renda no nosso município. Jamais esses vereadores aqui contrário a um atendimento a um produtor rural. Isso eu não concordo também. Eu acredito que todos aqui é favorável. Agradecer também aí mais uma conquista aí pelo caminhão que vai servir muito ao nosso município. Os vereadores às vezes reclamam, e com razão, de não participar, né? O executivo não chamar. Eu também fico um pouco triste, mas estamos aí. Eu acho que toda conquista não é uma pessoa sozinha, ela vem de um grupo, e esse grupo tem que ser respeitado, independente de partido, ou de cor, ou de classe. Eu acredito que tem que ter um respeito, tem que há um respeito com todos. Então fica aí também a minha indignação, mas parabéns e agradecimento à nossa ministra Tereza Cristina aí, agradecer o governo do estado, né, Reinaldo Azambuja, que tive o prazer também de votar as 2 vezes nas últimas eleições, nesse governador também.
Na gestão passada eu não era vereador, mas teve uma pequena contribuição. Parabéns o Tiago, que estava lá, nos representou com certeza. Tenho que parabenizar também e agradecer ao presidente do DEM, que é o Luciano Catelan, pela força. Isso é muito bom, é conquista, então a gente tem que parabenizar a todos. Quero dizer também que essa semana eu estive na saúde, ali onde que a gente vê o esforço de cada um, daquelas enfermeiras, para conseguir atender a todos, mas às vezes falta um pouquinho eu acredito que está faltando um pouco mais de seriedade na administração e valorização a todos os nossos enfermeiros e todos que trabalham ali naquela área da saúde, que a saúde é importante. Vereador, 1 minuto para o senhor concluir. A gente vê a boa vontade de todos os servidores, só não na saúde, mas na educação também, na obras, aonde tem um servidor. Eu acredito muito que o poder público, nosso prefeito, olhe com carinho e valorize a cada um. Hoje são minhas palavras. Meu muito obrigado a todos. Todos fiquem com Deus e uma boa semana a todos. Com a palavra, vereador Belguimar Ferreira da Silva, o senhor dispõe de 10 minutos. Excelentíssima senhora presidente, retorno novamente a essa tribuna. Agradecer a todos que estão nos assistindo através das redes sociais. Em nome do meu pai, senhor Abadil, agradeço ao senhor Lourenço, a dona Fátima e o Ordilei, que está aqui hoje presente, presidente do sindicato, sempre presente. Parabéns, Ordilei, por estar aqui nos acompanhando. E volto a frisar novamente, a população, além de estar na rede social, seria interessante participar aqui conosco, né? A gente faz aí esse pedido para estar participando conosco aqui. Senhora presidente, a minha indicação 09/2022, ela é endereçada a Vossa Excelência, senhor prefeito Juvenal Consolaro, com cópia a senhora Kelly Carine Bernardes Alves, secretária municipal de assistência social, que seja feita as calçadas em torno do Centro de Referência de Assistência Social, CRAS, senhora Leontina Geraldino Galvão. O nobre vereador Rony frisou bem aí, ali vai ter que ser feito um estudo para fazer uma viga, nobre vereador, e fazer essa calçada nas laterais, porque quando foi feito o projeto do CRAS, ele estava um pouco acima da linha do asfalto, e agora, depois que fez aí o nivelamento, para descer aí o asfalto, né, para fazer a terraplanagem, sofreu aí um dano na fundação ali, mas com certeza vai ser feito aí, né, um trabalho da parte de engenharia e estará concretizando aquela calçada. Então, essa calçada ali, ela faz-se necessário foi feito ali recentemente esse asfalto, né? Em recente visita que fiz àquele departamento, pude notar essa necessidade, nobre presidente. E onde ali foram feitos os meios-fios e estar aí precisando desse serviço. E sem falar que ficará aí uma vista de limpeza e beleza ali naquela região, né? Porque queira ou não queira, um portal de entrada no nosso município, que é a entrada
do município limítrofe de Costa Rica, que é a entrada aqui, né, na descida da serra. Logo, o primeiro momento que a gente vê ali é o Centro de Referência de Assistência Social. E tem um fluxo bastante grande ali de beneficiários atendido pelaquela entidade. Então, isso aí é de suma importância. Eu creio que a secretária Kelly estará com os recursos através da assistência e em conjunto com a obra, estará através do prefeito nos atendendo. A segunda indicação da noite é a 010/2022, que é encaminhada expediente a Vossa Excelência Juvenal Consolário, prefeito municipal, com cópia ao Vossa Senhoria secretário Denivan Barbosa, fazendo a seguinte solicitação: que seja feito um gramado nas laterais da arena do projeto Governo do Estado MS Bom de Bola, onde Figueirão foi contemplado com o campo de grama sintética. Sabemos que ali naquela região onde está sendo feito o Campo Society, do MS Bom de Bola, novo vereador Tiago, nós que somos aí antigos aqui no município de Figueirão, lembramos que ali era um lugar onde sempre foi úmido. Tinha uma lagoa antiga ali, né, que antigamente realizava-se festas de rodeio ali. Foram feitos uns aterros ali, então ali é um lugar bem úmido. Então, que fica ali ao lado da creche Francisco Rogério Barbosa de Oliveira. Sempre foi esse lugar muito úmido. E quando chove ali, pode estar tendo umas erosões ali naquelas laterais. Então, fazendo esse gramado, vai dar ali uma visibilidade bastante boa e conservação, porque a grama ela conserva, né? Ela segura ali uma erosão futura que possa acontecer ali, né? Esse serviço tanto pode ser oferecido pela prefeitura ou pelo próprio governo do estado também, que eu acho que, não sei se no projeto dele já tem o gramado, mas se não tiver, fica aí essa indicação do novo vereador, que pude ver ali, né, que se fizer esse gramado, seria aí, quando montar a arena, seria de suma importância. Agora também gostaria aqui de dizer, novo vereador Rony, esse nobre vereador aqui também é favorável à Casa da Memória. Já visto que eu também sou um artesão nessa área. E deixo aqui falado em público que eu tenho um sonho e gostaria de falar esse sonho aqui. Sou neto não de fundadores, mas de pessoas da família Furtado, que chegou nesse município aqui. Inclusive, gostaria aqui de dar os parabéns, nós teremos essa festa esse ano, que estará completando 102 anos. Dizer que aqui está meu pai presente e no sítio dele tem um carro de boi, que hoje ele está desmontado, mas ali é um ícone que nós poderemos estar utilizando na Casa da Memória. Esse carro de boi, meu avô gastava 30 dias para ir em Campo Grande, novo vereador Badil, e 30 dias para voltar. Então, era 60 dias que eles... Vereador, eu quero parabenizar as falas de Vossa Excelência e dizer que é isso aí. É a história, né? Vossa Excelência fala de um carro de boi e, através desse carro de boi, a história vai ser contada, né? Parabéns a Vossa Excelência pelas falas, e dizer que, com certeza, para o nosso município, esse carro de boi, com certeza, que fez parte da história, que fará parte, né, para as pessoas saberem realmente o que aconteceu no passado, a história do nosso município. Parabéns pelas falas de Vossa Excelência. Obrigado, meu vereador. Eu gostaria aqui de dizer em público que esse carro de boi, eu estarei sentando aí com a nossa família. Esse carro de boi ele está desmontado, nós temos um outro carro de boi lá que está montado. A presença do meu pai, eu gostaria de fazer essa restauração para ser colocado esse carro de boi lá. Porque eu acho que nós temos vários carros de bois por aí, mas que nem esse da antiguidade da época,
esse carro de boi, como eu sou restaurador, poderia estar trabalhando em conjunto com o convênio, para a gente utilizar essa demanda do que for utilizado, e a gente colocar ali, seria de suma importância isso aí também. Valorizar a nossa comunidade, valorizar as famílias que ali estavam quando tudo se iniciou. Também gostaria de fazer os agradecimentos aqui, pedir a ele para utilizar o nome dele aqui, seu Jair Rodovalho, a esposa, senhora Irani, onde nós fomos ali no distrito de Pontinha do Coxo, acompanhar uma palestra com o pessoal que veio da CIA do Leite, eles vieram de Minas Gerais, um veterinário para dar uma palestra ali, oferecida pelo nosso amigo Paulo, filho do Alemão, né? Ele é sócio proprietário do Laticínio Rio Pardo, onde ali eu recebi o convite do senhor Jair com sua esposa, eu acompanhei. Lá nós tínhamos uns produtores daqui, uns que não são produtores que entregam lá, mas foi de muito aproveito. Para vocês terem uma ideia, hoje, para gerar lucro para os nossos pequenos produtores, o laticínio, através da parceria com a CIA de Leite, vai dar a vaca para o produtor tirar o leite. Vocês imaginam onde nós chegamos? Para eles dando a vaca, o lucro para eles é melhor. Vai ter um veterinário que acompanhará, isso aí tudo é um projeto que eles destacaram lá. Então eu gostaria aqui de agradecer aí o convite que eu tive e dizer que nós estamos somando pelo pequeno também e o grande. Obrigado pelas essas falas. Terminando o grande expediente, passamos à ordem do dia. Solicita a primeira secretária que faça a leitura da ordem do dia. Ordem do dia para a sessão ordinária do dia 18 de abril de 2022. Projeto de lei complementar número 1, de 8 de abril de 2022. Da nova redação ao parágrafo 3º do artigo da Lei número 301, de 18 de dezembro de 2013 e da outras providências. Um requerimento de autoria da vereadora Renata Mortari. 2 indicações de autoria do vereador Belguimar Ferreira, endereçado a diversos órgãos e autoridades. 3 indicações de autoria da vereadora Flávia Bravo, endereçada a diversos órgãos e autoridades. Uma indicação de autoria do vereador Tiago Inácio, endereçada a diversos órgãos e autoridades. Uma indicação de autoria do vereador Tiago Inácio, endereçada a diversos órgãos e autoridades. Uma indicação de autoria do vereador Edgar José de Lima, endereçada a diversos órgãos e autoridades. Uma indicação de autoria da vereadora Renata Mortari, endereçada a diversos órgãos e autoridades. Em discussão, a ordem do dia. Não havendo discussão, coloco em votação. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for ao contrário, se manifeste. Aprovado por unanimidade. Solicita a primeira secretária que faça a leitura das matérias constantes da ordem do dia. Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Objeto: Projeto de Lei Complementar número 1 de 2022, de 18 de março de 2022, de autoria do vereador Rones da Silva Moreira. Coloco em discussão o parecer de Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Não havendo discussão, coloco em votação. Quem for favorável, permaneça quem está. Quem for ao contrário, se manifeste. Aprovado por unanimidade. Projeto de Lei Complementar número 1, de 8 de abril de 2022. Da nova redação ao artigo 3º da Lei número 301, de 18 de dezembro de 2013 e da outras providências. Coloco em discussão o projeto de lei complementar de número 01, de 8 de abril de 2022. Não havendo discussão, coloco em votação. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for ao contrário, se manifeste. Aprovado por unanimidade. Requerimento número de ordem 6 de 2022, de autoria dos vereadores Renata Mortari e Tiago Inácio. Coloco em discussão o requerimento. Coloco em discussão o requerimento de autoria da vereadora Renata Mortari.
e Tiago Inácio. Não havendo discussão, coloco em votação. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for ao contrário, se manifeste. Aprovado por unanimidade. Indicação número de ordem 9 e 10 de 2022, de autoria do vereador Belguimar Ferreira da Silva. Indicações número de ordem 8, 9 e 10 de 2022, de autoria da vereadora Flávia Bravo. Indicação número de ordem 9 de 2022, de autoria do vereador Tiago Inácio. Indicação número de ordem 5 de 2022, de autoria do vereador Edgar José de Lima. Indicação número 11 de 2022, de autoria da vereadora Renata Rezende Mortari. De acordo com o artigo 140 desta Casa, todas as indicações encontram-se aprovadas. Passamos agora para explicações pessoais, 3 minutos para cada vereador. Vereador Tiago Inácio. Eu esqueci de falar, não deu tempo de falar duas coisinhas. Uma dessas indicações foi a vereadora Luciane, que entrou a respeito de arrumar a estrada do Eurípides Gomes Santana. Aí ele pediu para reforçar aqui nessa casa, né? E na mesma região, o José Marques me procurou, o Zezinho da Cioni, mais conhecido, também para arrumar esse pedaço. Como é a mesma região, acredito que dá para fazer. Outro produtor que me procurou, essa indicação, se eu não me engano, foi do Juliano e da Renata. Rubens Carlos Rezende. Assim como defendemos o João Roberto Baird, o Rubens Carlos Rezende também está com dificuldade na questão, ele está fazendo a sede nova, construindo um mangueiro novo, e está com dificuldade de chegar o material lá. Então, ele até pediu, né, para reforçar essa situação. Procurei o secretário, ficou de dar a resposta e me programou mais ou menos uma data. E agora, no mais, também eu quero agradecer o pessoal da Agraer que compareceu lá nas entregas hoje, que é o Luiz Carlos e o Tiago. Então, eles foram lá nos representar também, como técnicos da Agraer, e também esteve lá presente o secretário, né, de obras e o professor Jornal Consulado, o prefeito dessa cidade. E dizer que às quartas-feiras estou aqui para atender a população. Mais algum vereador ou vereadora? Vereador Belguimar. Senhora presidente, eu também não poderia deixar aqui de dizer sobre o aniversário da minha esposa, que hoje está fazendo 43 anos. Hoje vai aqui um abraço e um beijo no seu coração. Que essa data se repita por muitos e muitos anos. Obrigado por cuidar tão bem de nós lá na nossa casa. Um abraço. Em nome desta Casa de Lei, em nome de todos os vereadores e vereadoras, cumprimento a sua esposa, vereador Belg, Neymar, que Deus abençoe, com muita paz, saúde e prosperidade. Vereador Rony. Quero aqui falar rapidamente. O vereador Juliano cobrou, né, vereador, a questão da ponte. A gente precisa que seja atendido. Vamos buscar, acho interessante, buscar junto ao prefeito. Não vou aqui fazer uma defesa, porque realmente a gente ouve tantas coisas, né? Mas assim, converso hoje menos com o prefeito, mas fui secretário por um tempo, e sempre ele colocou que atendesse todos adversários, né, da mesma forma. Então vamos buscar esse entendimento para que realmente todas as pessoas sejam atendidas. Eu vejo assim, quando o vereador traz uma demanda para essa Casa de Leis, é porque ela é justa e é necessário. Então, que atenda, não é porque ali naquela região tem um cidadão que foi candidato, um cidadão que já foi vereador, mas que seja atendido, né? E eu tenho certeza, tem coisas que vêm acontecendo aí que a gente, é igual a Casa da Memória, né? Não era uma coisa que o prefeito vinha travando, mas alguém tentava colocar a culpa nos engenheiros. Então, que os problemas sejam solucionados. Obrigado. Vereador Edgar. Vereador, todo mundo quebrou o protocolo um pouquinho, né? Porque
está voltando a matéria do grande expediente, eu vou aproveitar a oportunidade também de deixar registrado aqui na casa a petição aí da Fazenda São José, o José Esquinão, tem pedido muito aí, ele tem falado comigo aí que o secretário de obra atende ele ali, pequeno, produtor rural, mas ele necessita ali. E também lá a dona Maria Norma, o São Paulo, dona Cida, lá eles precisam lá de um atendimento, eles pedem uma ponte, mas a tubulação, ele chegou a falar para mim hoje que 2 caminhões de cascalho resolve. Falei, rapaz, você está perto de um monte de cascalho, eu tenho certeza que vai ser atendido, porque não está sabendo que você quer o cascalho. Então, deixa registrado aqui que posso atender ele lá, porque é uma pequena propriedade, ele só precisa dessa passagem aí para estar mudando realmente, definitivo, para a fazenda. É o que tinha e que Deus abençoe a todos. Terminando as explicações pessoais, quero agradecer aqui hoje o público presente, Dona Fátima, seu Abadil, seu Lourenço, Ordilei, e gostaria de agradecer o acompanhamento de todos pela via rede social, agradecer, como sempre, a presença de cada vereador, de cada vereadora que tem demonstrado seu trabalho aqui, prestando aqui nesta casa seu trabalho à nossa população. Dando por encerrada a sessão às 20h40. Boa noite.